Olá, seja muito bem-vindo ao programa Avicultura e Suinocultura nos canais AgroMais e Terra Viva. Aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E hoje temos uma excelente notícia, gente, que reforça a força e a competitividade do agronegócio brasileiro no cenário internacional. O Brasil acaba de conquistar mais uma importante abertura de mercado para os nossos produtos cárneos, agora para o Azerbaijão. Com esse novo destino, o país alcança a impressionante marca de 442 aberturas de mercado desde o início de 2023, totalizando 72 países com portas abertas para alimentos produzidos aqui, com qualidade, segurança e sustentabilidade. E no programa de hoje vamos entender o que isso significa para a cadeia produtiva da avicultura e suinocultura, os impactos para os produtores e exportadores e, é claro, para a economia do nosso país. E o nosso convidado para esse bate-papo é analista de pecuária das Safras e Mercado, Fernando Iglesias, que já está aqui com a gente. Iglesias, bem-vindo! Olá, é um prazer estar aqui. Vamos falar sim sobre o mercado azeri, um mercado novo para o Brasil, produtos termoprocessados, então vai ser bem interessante para o país continuar nesse caminho pela diversificação. Pois é, Iglesias, qual que é a importância dessa abertura de mercado para o Azerbaijão nos contextos das exportações brasileiras de proteína animal? Bom, o Azerbaijão é um mercado incipiente, ele não é um mercado tão relevante quanto outros mercados ali na região, mas de qualquer forma é um mercado que vai ter uma taxa de crescimento econômico de 2 a 3%. Ele é muito vinculado a um crescimento econômico na exploração de petróleo, de gás natural. Então, é uma economia com boa capacidade de recursos e que vem crescendo a boas taxas ano após ano. Então, é um cliente com bom potencial, não deve embarcar grandes quantidades de carne aqui do Brasil, até porque não é o perfil deles nesse momento, mas de qualquer forma, como eu falei no início, é um caminho muito importante para o Brasil buscar a diversificação de seus mercados, colocar mais produtos em outros mercados e seguir aí nesse trabalho de pulverização. Hoje o país está fazendo um trabalho espetacular, está conseguindo realmente muitas aberturas e isso é importantíssimo para o nosso setor carnes, para realmente ser menos dependente de um ou outro grande comprador. E como que essa autorização se encaixa nas 442 aberturas de mercado conquistadas pelo Brasil desde 2023? Bom, é mais uma conquista, né? O trabalho que vem sendo conduzido pelo Ministério da Agricultura, por associações como a BPA, como a ABIEC, estão fomentando o setor carnes do Brasil lá fora. Nós conseguimos aí avanços muito importantes, inclusive, não é o tema da nossa entrevista hoje, mas nós firmamos um novo acordo com Singapura. Isso vai dar uma boa perspectiva para o Brasil também, um outro mercado importante. E esse trabalho está sendo muito bem feito. Esse trabalho de abertura de mercado está sendo muito bem conduzido e quanto mais acordos forem firmados, melhor vai ser para o país, melhor vai ser para as exportações brasileiras, vai gerar aí maior volume de exportação, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai ser muito interessante para o país esse tipo de comportamento, esse tipo de estratégia que deve se intensificar no restante da década, considerando o ótimo posicionamento do Brasil no mercado global. E por que o mercado azeri é considerado estratégico para o Brasil neste momento? Bom, justamente pelas boas taxas de crescimento que o país reúne. Hoje, ele pode não ser um comprador importante de proteínas de origem animal, mas no futuro, mantendo essas taxas de crescimento de 2 a 3% ao ano, realmente há um potencial de demanda a ser atendido nesse país e vai dar uma perspectiva favorável para o país em explorar cada vez mais, para o Brasil explorar cada vez mais esse mercado. Essa é só a porta de entrada. Podemos aí chegar com outros tipos de produto ao mercado azeri e isso vai ser aí cada vez mais interessante. E aquela máxima, né? Você tem que começar por algum lugar e você vai conseguindo aí aos pouquinhos avançar sobre diferentes mercados, mesmo que colocando pouco produto no início, para depois ir ampliando suas vendas. E quais os principais desafios superados durante as negociações com as autoridades? Bom, pelo que nós tivemos de entendimento em relação a esse mercado azeri, o Brasil conseguiu trabalhar muito bem. Foi uma negociação, vamos dizer assim, até que tranquila. O trabalho do Brasil é extremamente capaz nessa sedução dos importadores, né? E os produtos brasileiros também falam por si só. É produto de altíssima qualidade, de alto padrão, e vai conseguindo aí
atender às demandas mais exigentes em escala mundial. Então, é uma condição muito favorável aqui ao mercado brasileiro, é um momento muito oportuno e isso vai nos rendendo oportunidades, vai nos gerando ali valor, vai agregando valor ao produto brasileiro no mercado internacional. Iglesias, e no caso específico da avicultura, o Brasil já exportava para o Azerbaijão até 2019, né? Como é que você avalia essa retomada agora com os produtos termoprocessados? Olha, é muito importante. A retomada, esses processos de retomada são muito importantes para o país. Não é só a abertura de novos mercados, né? Retomar aqueles antigos mercados que o Brasil já explorou em outros momentos e também cativar, né, cada vez mais os novos mercados, explorar novos mercados para agregar valor a esse produto brasileiro que está sendo exportado e tão bem exportado. Tá? E é muito importante a gente colocar isso. Nós temos uma dinâmica de exportação que é muito capaz hoje de atender as demandas mais exigentes do mundo. Iglesias, e quando a gente fala sobre a carne suína, né? Ainda tem uma baixa demanda no país, mas o Brasil tem conseguido manter a participação? Essa autorização ela pode impulsionar esse segmento também? Sim, é possível. Nós temos que lembrar que o Brasil hoje ele é extremamente competitivo nos preços internacionais da carne suína. Como eu falei, não é um mercado com potencial de compra tão amplo, tão relevante assim, mas é um mercado que pode trazer aí no futuro boas oportunidades aqui para o mercado brasileiro em termos de expansão. Não acredito que ele vá figurar no top 10 dos grandes compradores de carne de frango ou de carne suína do Brasil, mesmo no médio e no longo prazo, mas tem um potencial para comprar bons volumes aí no futuro, e isso é muito importante para o país. E os produtos termoprocessados oferecem alguma vantagem competitiva nesse mercado em específico? Bom, os produtos termoprocessados, eles vão ser aí uma boa alternativa para o país para iniciar, né, para trazer cada vez, para colocar volumes cada vez maiores de produto no mercado azeri. Então, de fato, é um caminho que se iniciou e a gente tem condições de pavimentar esse caminho e de trilhar esse caminho com volumes cada vez maiores daqui para frente, fora que termoprocessados são produtos de maior valor agregado. Como que são esses produtos termoprocessados? Explica pra gente. Bom, os produtos termoprocessados, eles passam por um tipo de cozimento. Eles vão passar por um processo de cocção, tá? É como se fosse a pasteurização ou esterilização. Ele vai eliminar micro-organismos, vai prolongar a vida útil, tá? E, enfim, dá para considerar também como termoprocessados refeições prontas, tá? É qualquer produto que passou por um processo térmico. Então, é basicamente isso. São produtos que já passaram por um certo tipo de industrialização. E como que a indústria brasileira vem se preparando para atender às exigências sanitárias e técnicas do mercado azeri? Bom, basicamente o Brasil já tem todos os requisitos necessários para atender às exigências de qualquer importador global. O Brasil hoje, em termos de sanidade animal, em termos de biosseguridade, em termos de inspeção de abate, é referência mundial. Então, atender qualquer exigência não é um problema. O Brasil vai conseguir navegar bem, vai conseguir, de fato, né, explorar esse mercado, não vai ter maiores percalços com relação a isso. A capacidade brasileira de se adaptar às necessidades da demanda, mostrando as qualidades, os predicados dos seus produtos derivados do abate, é sensacional hoje. Não por acaso nós somos referência mundial e somos o maior fornecedor de proteínas de origem animal do mundo. Não, isso não é por acaso. É um trabalho de excelência, é um trabalho de qualidade, é um trabalho aí que faz toda a diferença para o país. E o Brasil vem se mostrando aí cada vez mais competitivo, né, abrindo novos mercados. Sim, exatamente, exatamente. Quando nós olhamos para as aberturas que foram realizadas nos últimos meses, os números saltam nos olhos realmente. Ano passado tivemos aí um grande número de habilitações, esse ano continuamos nesse mesmo movimento e a tendência é essa. Feiras como a Anuga, que aconteceram recentemente na Alemanha, temos também que citar feiras que acontecem no continente asiático, a Ciaves, que vai acontecer no ano que vem. Isso pavimenta as vendas das proteínas de origem animal do Brasil em vários mercados, em diversos mercados ao redor do mundo. O Brasil tem uma capacidade de negociação muito forte, além das missões brasileiras que vão visitar a Ásia, vão visitar a Europa,
os outros continentes, e da mesma forma as missões que nós recebemos aqui no Brasil, que possibilitam realmente uma boa condição. Novas habilitações acontecem aí o tempo todo para o mercado brasileiro, o que é uma ótima notícia para o nosso setor carnes, e isso realmente deve se consolidar no restante dessa década. O Brasil está extremamente bem posicionado no mercado global. Tem uma capacidade de fornecimento que hoje ninguém mais tem. E na sua opinião, né, como analista desse setor, você acha que tem algo que o Brasil possa melhorar para ter ainda mais crescimento? Ou quais são os desafios que a gente vem enfrentando também? Bom, não depende apenas do Brasil que a gente pode melhorar. Uma questão que é fundamental o Brasil alterar são aqueles protocolos sanitários que foram firmados com os nossos parceiros comerciais, que fecham as exportações brasileiras em caráter nacional. Nós precisamos brigar pela regionalização dos embargos em caso de influenza aviária, em caso de suspeita de mal da vaca louca, em caso de problemas ali envolvendo a suinocultura. O problema que afetou a avicultura de corte esse ano que vem pode trazer transtornos para a bovinocultura, pode trazer transtornos para a suinocultura. O problema não é a questão sanitária, a ocorrência sanitária, a doença. O problema é o protocolo sanitário que foi firmado, os acordos que foram firmados, que o Brasil precisa renegociá-los e focar nessa regionalização dos embargos. Isso é imprescindível para o país, para que a gente conquiste uma presença cada vez mais maciça nas mesas ao redor do mundo, nas casas ao redor do mundo. Isso é muito importante. Não tem cabimento um problema que aconteceu no Rio Grande do Sul impossibilitar a exportação de carne de frango do Paraná, do Mato Grosso e assim por diante. A regionalização é uma questão urgente que pode realmente mitigar efeitos de problemas sanitários, considerando que o Brasil hoje também é referência em biosseguridade. Nós temos problemas muito mais graves acontecendo no hemisfério norte, nos Estados Unidos, por exemplo, e lá a regionalização já é algo rotineiro. Se tiver um problema de influenza aviária no estado de Ohio, apenas o estado de Ohio vai ficar impossibilitado de exportar. As outras regiões do país vão seguir exportando normalmente. Em resumo, então, é uma boa oportunidade essa para o Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, toda abertura de mercado, ela traz um potencial implícito do Brasil, se não vender grandes volumes, de diversificar suas vendas. Então, toda abertura de mercado, ela é importante, ela é relevante, ela vai ter um papel importante dentro da indústria, vai oferecer uma perspectiva de diversificação, de aumentar os volumes embarcados, mesmo que seja de apenas 1 tonelada, estou extrapolando para baixo, né? Mas 1 tonelada a mais de exportação já é 1 tonelada em que o Brasil vai fornecer produto de alta qualidade lá fora, com preços em dólar, e isso vai trazer aí cada vez mais receita, cada vez mais retorno para a indústria, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai tornar a capacidade brasileira do setor carnes brasileiro de gerar riqueza muito maior. Iglésias, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar aqui o nosso bate-papo. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e também acompanhando as nossas redes sociais. Por lá você também fica muito bem informado. Não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura, e na edição de hoje estamos falando sobre a abertura de mercado para produtos cárneos do Brasil para o Azerbaijão. Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 442 aberturas de mercado desde o início de 2023 em 72 destinos. E o nosso convidado para essa conversa é o analista de pecuária das Safras e Mercado, Fernando Iglésias, que estava aqui com a gente no primeiro bloco e segue com a gente agora no segundo também. Iglésias, hoje a Rússia e a Ucrânia dominam o fornecimento de carne de frango para o país, né? O que o Brasil pode fazer para conquistar mais espaço nesse cenário? Bom, esse ambiente é bastante lógico, né? A logística ali é facilitada, tanto da Rússia para a Ucrânia, o acesso ao Azerbaijão é relativamente tranquilo, o custo é mais baixo,
O que o Brasil pode ganhar é na qualidade de seus produtos e no baixo preço, no custo menor, né? Então, o Brasil hoje, para vocês terem ideia, ele consegue ser competitivo no México para fornecer carne de frango e carne suína contra os Estados Unidos. E a diferença ali, a distância Estados Unidos-México é muito pequena. Então, para o México, historicamente, é muito mais barato, é muito menos oneroso trazer produtos do mercado norte-americano do que necessariamente trazer aqui do Brasil. Então, a competitividade brasileira hoje ela é tão grande, ela é tão relevante no contexto global, que mesmo pequenas distâncias logísticas entre concorrentes nossos e um determinado importador podem ser superadas pelo Brasil diante dessa maior competitividade da qualidade do produto brasileiro. Então, isso é um diferencial imenso para o país e a gente vai suplantando determinadas barreiras, como, por exemplo, a dificuldade histórica que nós temos de atacar o mercado mexicano, que tem sido aí uma realidade em 2025. A mesma coisa pode acontecer com o mercado azeri, eles podem encontrar no Brasil um fornecedor de alta qualidade, com produtos de alto padrão, com garantia de entrega, exatamente nos padrões que eles estão exigindo, nos padrões que eles estão demandando. Então, isso é muito, muito interessante, é um diferencial muito grande aqui para o país. E essa conquista é resultado do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e o Ministério de Relações Exteriores. Como que você vê a importância dessa articulação entre a diplomacia e o agronegócio para ter abertura de novos mercados? Bom, felizmente para nós isso não é uma novidade. Nos últimos 10 anos, o Brasil aí tem feito um trabalho espetacular de abertura de novos mercados, desde a época que a Tereza Cristina era nossa ministra da Agricultura, e agora com o Carlos Fávaro, o trabalho continua. O trabalho tem sequência, ele é dado seguimento a esse trabalho. O Brasil consegue várias aberturas ao longo dos últimos 10 anos, consegue expandir suas vendas, consegue pavimentar esse mercado e consegue trabalhar ele de uma maneira cada vez mais intensa. Então, essa relação entre os ministérios, entre as associações, os empresários que viajam ao redor do mundo, é fundamental para que nós consigamos abrir cada vez mais mercados. Essas missões, essa sinergia que acontece entre iniciativa pública e público-privada, e essa sinergia entre os ministérios, faz toda a diferença na expansão dos mercados que o Brasil trabalha. E a BPA, né, que é a associação responsável pelo setor, comemorou essa notícia, né? Como que a entidade tem trabalhado para apoiar essas expansões e negociações internacionais? É um trabalho em conjunto, né? Bom, a BPA faz um trabalho espetacular em promover o consumo das proteínas brasileiras ao redor do mundo. Da carne de frango, da carne suína, dos ovos aqui do Brasil. É uma associação que trabalha de uma maneira incansável, inclusive deixar aqui o meu abraço para o Ricardo Santin, que conduz tão bem a BPA e tem feito um trabalho realmente que é exemplo para o restante do país, trabalhando muito firme, muito sério para trazer novos mercados, para explorar cada vez mais novos mercados. Abriram esse ano um escritório em Pequim, junto com a ABIEC, que vai fomentar novos negócios ali no mercado chinês, no mercado asiático. Então, as iniciativas são interessantíssimas, são muito relevantes para que o país consiga, de fato, exportar cada vez mais. E quando a gente fala de mercado futuro, né, previsão para o nosso setor, para a abertura de novos mercados, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Bom, nós temos que olhar com atenção porque vem para a Ásia, né, novamente. Mas o Brasil trabalha muito firme com o mercado japonês. O Japão já compra grandes volumes de carne de frango e de carne suína aqui do Brasil. Pode comprar ainda mais carne suína a partir do momento que permitir compras de carne suína do Paraná e do Rio Grande do Sul. Hoje, o único estado que detém habilitação para exportar para o mercado japonês é Santa Catarina. Então, esse mercado compra grandes quantidades de carne, também aí paga muito bem, remunera muito bem. Então, isso dá muita diferença aqui para o país. E, Iglesias, o que os produtores brasileiros, especialmente os de pequeno e médio porte, podem esperar dessa abertura aí de novos mercados? Bom, isso faz muita diferença para os avicultores e para os suinocultores Brasil afora. Oferece uma condição muito boa para as nossas exportações, como eu já mencionei, mas isso agrega valor, gera riqueza ao longo da cadeia. Vai se demandar mais do trabalho do avicultor, do suinocultor, com remunerações justas, com preços
muito bons para esses produtores, que vai oferecer uma perspectiva de boas margens, boas rentabilidades. Quanto mais demandado o país for no mercado internacional, mais interessante para todos os elos da cadeia. Todo mundo acaba ganhando nessa situação, é realmente gerar emprego, riqueza, vai gerar renda, e isso é importantíssimo. Né? Então, é um case de sucesso, o setor carnes do Brasil é um case de sucesso, e isso vai trazer realmente recompensa para todos os elos da cadeia que trabalham ali dentro do setor carnes de maneira direta ou indireta. Será que tem algum outro mercado previsto aí, uma abertura possível? Bom, estamos trabalhando vários mercados, com muito foco na Ásia, então vai ter novidade sim para os próximos meses. Vamos destacar aqui também o trabalho do Luiz Rua, ali do Ministério da Agricultura, ele também é incansável, né? Não para de viajar, tem feito um trabalho muito legal e vamos ter novidade sim, isso é certo. Tá? Não só para os produtos derivados do abate, né, como as carnes, mas também para as farinhas de origem animal, para as gorduras de origem animal aqui do Brasil. Isso aí vai dar uma diferença muito boa para o país. Tem algum setor nosso que precisa de um apoio maior, que ele seja observado ali pelos ministérios para que ele cresça ainda mais? Olha, na verdade, a gente passa por uma crise no agronegócio brasileiro, não é só necessariamente, né, a suinocultura ou a avicultura ou bovinocultura que precisam de respaldo. O crédito hoje no Brasil é extremamente oneroso, é extremamente caro. A gente tem ali que considerar a situação do endividamento dos produtores brasileiros, e isso pode trazer transtornos mais adiante, né? Pode acabar gerando problemas de produção de grãos, menores produtividades, e isso vai impactar de maneira indireta no setor carnes. O momento do setor carnes ele é muito bom, ele é um bom momento, o setor está convivendo com um bom crescimento de receitas, está exportando grandes quantidades de proteína de origem animal, mas é importante a gente ter um entendimento que a gente precisa olhar também para quem produz os grãos, que são a base dos custos do setor. A gente precisa olhar para o produtor, para o pecuarista brasileiro, para o nível de endividamento presente dentro do agronegócio. Isso é um desafio muito grande. As linhas de crédito são caríssimas, os juros são muito altos, e a situação é complicadíssima em vários estados, principalmente no Rio Grande do Sul. Verdade, até porque teve aquela questão climática, né, no ano passado que a gente acompanhou, tanto no início do ano, das fortes chuvas, enchentes ali meados de abril, maio, e depois no fim do ano aquela estiagem, né, o que dificulta a produção ali dos agricultores, né? Exatamente, exatamente. Então, nós precisamos ter muita atenção com o futuro da produção brasileira e com a situação macroeconômica que o país vive hoje, com um crédito totalmente caro que estrangula a atividade econômica do país e acaba prejudicando de uma maneira ampla os produtores brasileiros. A gente até fez algumas reportagens especiais agora na nossa programação falando justamente sobre isso, porque o produtor está endividado, está tentando produzir, está tentando conseguir aumentar ali sua produção, só que não tem esse crédito de volta, né? Ele não consegue, aí é uma dificuldade imensa para ter apoio do governo, então fica nessa briga, nessa tentativa. E, Gleisi, às vezes a gente já consegue estimar o impacto financeiro ou o volume potencial de exportação que o Brasil pode atingir com esse novo acesso? O mercado azeri ainda é precoce da gente falar, tá? Os volumes não devem ser inicialmente importantes, mas eu já posso dar aqui o que a gente imagina que o Brasil vai exportar de carne de frango e de carne suína na atual temporada. Tá? Nós estamos falando aí de 5,1 milhões de toneladas de carne de frango, os números realmente um pouquinho abaixo de 2025, 2024, em função da influenza aviária, mas para a carne suína o Brasil aí deve bater 1,44 milhão de toneladas, maior volume de nossa história de exportação de carne suína previsto agora para 2025, números realmente muito positivos, e ano que vem pode crescer aí para 1,5 milhão de toneladas para a carne suína e 5,5 milhões de toneladas para a carne de frango. Independente também de valores, de quantidade, o importante é a abertura de um novo mercado e essa possibilidade de levar os nossos produtos, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa ter a percepção que o país está conseguindo fazer novas aberturas, isso está alavancando nossas vendas. E a demanda global está procurando cada vez mais o Brasil. Enxerga no Brasil um produto de altíssima qualidade, um produto de baixo custo,
e isso vai sendo cada vez mais interessante aqui para o mercado brasileiro, vai fomentar nossas vendas, e eu acredito que até o final dessa década, o Brasil vai se manter como líder global da carne de frango e de carne bovina e com ótimo crescimento nas exportações de carne suína, talvez até chegando na liderança dos embarques de carne suína, conseguindo aí essa liderança das exportações a uma boa condição para fazer isso. Maravilha, Iglesias! Estamos caminhando aqui para a reta final do nosso programa do Avicultura e Suinocultura de hoje. Algo mais a acrescentar para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo que o produtor precisa saber, precisa comemorar? Bom, basicamente estamos num ano aí de muitos desafios para a avicultura, no caso da influenza aviária, mas isso está sendo muito bem superado pelo setor, está mostrando toda a resiliência da avicultura de corte brasileira, então o trabalho é exemplar. E no caso da suinocultura, nós temos também um trabalho muito bem feito de expansão de mercados, que está possibilitando o país aí enfileirar recorde em cima de recorde. Foram mais de 150 mil toneladas de carne suína embarcadas agora em setembro, desempenho fantástico e os números falam por si só. O resultado é muito, muito bom e vai só crescer ao longo dessa década. A tendência é realmente de exportações cada vez mais pujantes, mais agressivas, com números cada vez maiores e, como eu falei, gerando renda, gerando emprego, gerando riqueza para todos os elos da cadeia. Esse é o recado final. Então, o setor carnes hoje é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de sucesso aqui no Brasil. Vamos dizer assim, né? Vamos para o chavão, né? Para o clichê, é o Brasil que deu certo. É isso, Fernando Iglesias. Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Bom, é sempre um prazer participar aqui no AgroMais. Contem comigo em mais oportunidades. Obrigada mais uma vez e muito obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. A gente te espera numa próxima. Tchau, tchau!